Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Para se construir uma casa é preciso uma melhor preparação do terreno. Caso o terreno se apresente impróprio, deve antes de tudo fazer-se as possíveis correções. Obviamente, não se deve descartar a possibilidade de fazer cuidadosamente a seleção do material para começo da construção. Em Mateus e como em outras partes da Bíblia, encontramos dois grupos de pessoas simbolizados por prudentes e imprudentes, ovelhas e bodes, trigo, joio, verdadeiros e os falsos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mateus, no capítulo 7, versículo 24 e 27, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus Cristo começa a nos chamar a atenção para a prática da sua palavra. Não adianta somente ouvir, não adianta somente escutar, mas Ele diz: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica é um homem prudente que escolheu construir a sua casa sobre a rocha. Quem é você? Prudente ou imprudente? Esta casa construída sobre a rocha, quando descerem a chuva, correrem os rios, assoprarem ventos, combaterem aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Quantas vezes nos deparamos com ventos nesta vida? Quantas tempestades têm nos tirado o sono, o sossego, a paz? Nos sentimos como órfãos. Mas aqui a palavra de Deus está a dizer: independentemente dos ventos, independentemente da tempestade, que são os problemas, as tentações, perdeu seu pai, perdeu sua mãe, perdeu o irmão, perdeu o amigo, está divorciada, está divorciado. Estou a falar para alguém que ele sente que as tempestades desta vida estão batendo sua porta. Meu amado irmão, você precisa edificar a sua casa sobre a rocha. E o outro grupo de pessoas, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Insensato na palavra de Deus. Deus é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não pratica. E como consequência, a sua casa, erguida sobre a areia, ela não tem firmeza, não tem segurança. E esta casa é levada ao vento. Esta casa é derrubada, é destruída. Meu amado irmão, precisamos estar ao lado dos verdadeiros, dos prudentes, das ovelhas, do trigo. Precisamos estar ao lado dos escolhidos. A casa aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Como é que nós destruímos o templo de Deus que somos nós? Amado irmão,
A cada dia que acordamos fazemos escolhas. Como têm sido suas escolhas? Qual é a tua prioridade? Isto vai dizer no final do dia ou no final de uma caminhada realmente quem você é. O livro de Salmos, Salmos 66, versículo 18, diz que se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. A questão, meu amado irmão, é praticar a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes você orou e compreendeu, teve a impressão que a tua oração não está a ser atendida? Você precisa mudar. Ainda no Salmos 119, versículo 37, diz: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. A rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Salvador, Emmanuel, Deus conosco, é a nossa rocha. A pedra angular que os construtores rejeitaram. Tens rejeitado a Jesus? Boa reflexão. Que o Senhor te abençoe grandemente.